tarde, muito obrigado a todos. Queria começar por agradecer este convite e por manifestar a minha dificuldade em como abordar. Este estudo é um estudo muito completo, com muitos aspectos bastante diferentes e fico contente de não ter seguido uma abordagem que foi uma das abordagens que pensei em seguir, como seguiu o José Tavares, porque acho que alguns dos gráficos que ia escolher eram os mesmos que ele tinha escolhido e que já o professor Augusto Mateus também escolheu e, portanto, iriam ver os mesmos gráficos, eventualmente com algumas ideias um pouco diferentes. Mas então, tentei fazer uma abordagem um bocadinho diferente em que usasse o que está neste estudo e indo com coisas um bocadinho para além deste estudo para ver um bocado o que eram os chamados atrasos estruturais e o que é que a integração europeia fez com eles. Em 86 identificavam-se claramente estes atrasos todos, as infraestruturas, as instituições que vinham ainda do antes do 25 de Abril com um espírito corporativo e fechado e que depois do 25 de Abril em alguns aspectos se abriram nos aspectos políticos, mas nos aspectos económicos às vezes ainda pioraram mais. O capital por trabalhador que era muito baixo, as qualificações que eram muito baixas e o nível de internacionalização que era incipiente. O que é que aconteceu a isto? Isto usando aqui alguma análise gráfica. Nas infraestruturas o problema que existia está ali muito pequeno porque basicamente desapareceu, até houve um overshooting em alguns indicadores de infraestruturas. Não desapareceu completamente como vimos, por exemplo, nas infraestruturas ferroviárias, portuárias. Em algumas infraestruturas continuamos com problemas, fez-se demais em algumas. Nas instituições, eu penso que houve uma grande melhoria, é uma coisa que se fala pouco às vezes do impacto da integração europeia. A União Europeia obrigou-nos a importar muitas leis e importar muitas leis, de repente, impostas a partir de fora, normalmente é uma má ideia. Mas no caso, e tendo em conta onde Portugal estava, e tendo em conta o que esses debates demoram em Portugal, em muitos casos isso correspondeu a melhoramentos, por exemplo, na área ambiental, mas em muitas outras áreas que se calhar teriam demorado muito tempo a fazer. Coisas como, por exemplo, as privatizações, sem a desculpa ou o pretexto de entrar na União Europeia, se calhar ainda hoje estavam a ser discutidas se fazíamos ou não e quais são os setores e essas coisas todas. Capital por trabalhador melhorou, mas não muito. Qualificações melhoraram muito das novas gerações, mas mesmo as novas gerações não estão entre as mais qualificadas da Europa. E sem dúvida que na média, com todo o estoque que havia, ainda há muito a fazer. E a internacionalização que melhorou, já vamos discutir isso também. A entrada de fundos é muitas vezes descrita a forma, e este trabalho analisa muito os fundos e de uma forma bastante exaustiva e muito interessante, porque acho que dá uma boa base para a análise dos fundos. Mas muitas vezes há a ilusão de que, bem, nós recebemos os fundos e abrimos os nossos mercados, nós recebemos os fundos e pronto, esse foi o preço a pagar, mas ganhámos muito com isso. Eu tenho imenso ceticismo com isso, já aqui foi apresentado o gráfico, não vou voltar a receber, representaram 2% do PIB, não é irrelevante. Foram usados e foram importantes para mudar as infraestruturas e eu penso que uma coisa é haver excesso de autoestradas, outra coisa é dizer que não precisávamos. Até 91 nós não tínhamos sequer uma autoestrada a ligar as duas principais cidades. Isso, sem dúvida, ninguém nega que seja um bom investimento. Aliás, pagou-se a si próprio várias vezes. Formação profissional, investimento nas empresas de melhoria tecnológica, etc. Tudo isto foram bons fins. No entanto, eu tenho ainda um ceticismo maior sobre os fundos em dois outros aspectos. Um deles é, em muitos casos, canalizaram o investimento público e algum investimento privado para áreas em que juntaram capital com distorções sobre o que deveriam ser as prioridades. E, portanto, criaram sobreinvestimento. Vem-nos muitas vezes criticar, mas eu acho que o sobreinvestimento em algum tipo de infraestruturas era porque era preciso aproveitar os fundos. Era a desculpa do costume e, sendo uma desculpa, a verdade é que se quiséssemos pôr mais professores numa universidade, não havia fundos comunitários para financiar isso. Se quiséssemos fazer mais autoestradas, aí havia. E quando se dá um incentivo ao investimento numa área e não a outra, não é muito estranho que o investimento siga os incentivos, que se calhar não eram totalmente errados, mas que se calhar ao ponto a que foram levados acabaram por ter efeitos errados. Abertura da economia. Este efeito foi muito maior.
Estamos a falar de um aumento de grau de abertura de 35% do PIB. Só nos primeiros anos, nos primeiros 4 ou 5 anos, estamos a falar de um aumento de grau de abertura de quase 20% do PIB. Isto teve muito mais efeito do que os fundos, e um efeito esse todo pelo positivo, porque não vamos importar coisas do estrangeiro só porque nos apetece, vamos importá-las porque são ou mais baratas ou melhor do que tínhamos, e a melhoria que isto deu de acesso a bens de consumo, a bens diversificados, etc., não é por acaso que a primeira grande superfície abre em 86, não é por acaso que houve espaço para novas exportações. Eu já vou discutir isto mais à frente, portanto não vou desenvolver muito aqui. As instituições, lá estão as privatizações, legislação, ambiente, não quer dizer que também aqui não haja excessos. Ou seja, nós também importamos muitos regulamentos europeus que, se calhar, face à estrutura das nossas empresas que aqui foi apresentado, de empresas particularmente pequenas, com quadros pouco qualificados, em alguns casos são um custo de contexto muito superior para nós do que para outros países que têm que cumprir as mesmas regras, mas têm que cumprir com uma estrutura empresarial muito diferente da nossa, que facilita a cumprir algumas dessas regras. Mas nós temos que cumprir muitas regras e estamos a concorrer em setores em que muitos dos outros países europeus já não estão há muito tempo, mas em setores com países extracomunitários que ou não as têm de cumprir ou têm que as cumprir de forma muito menos levada à letra do que nós próprios. E, portanto, isto é um fator que não é muito favorável à nossa competitividade, mas eu diria que o que a União Europeia fez pelas instituições em geral foi mais favorável do que não favorável. Aqui está a evolução do grau de abertura e ali está o salto que eu falava. Há, de facto, um salto muito grande, há depois uma estagnação, há depois um voltar a um aumento do peso, principalmente do peso das exportações no PIB, aqui o que está é o grau de abertura, e isso é interessante. Da integração à globalização, esta ideia será depois a ideia, então, com que Portugal, como um país de baixos salários num clube de ricos. A integração europeia deu-se neste contexto. Nós éramos o país com salários mais baixos da União Europeia, já quando foi da EFTA isto também aconteceu, e a integração europeia deu-nos acesso privilegiado a um mercado que se manteve barreiras face aos outros países. Isto acentuou a especialização em setores intensivos em mão de obra pouco qualificada, e nós nestes setores tínhamos uma clara vantagem comparativa face aos países na União Europeia, mas progressivamente fomos perdendo a vantagem comparativa que poderíamos ter face ao resto do mundo e, portanto, ficámos na nossa bolha com uma vantagem comparativa porque éramos o país de salários baixos, mas fora da bolha estavam a crescer os nossos concorrentes que tinham salários muito mais baixos que os nossos e que foram aumentando a capacidade de produção e a produtividade, etc. Mas concentrou o comércio numa zona de baixo crescimento, o que também não nos favoreceu nada nos anos futuros. Passámos desta integração relativamente fechada ao embate da abertura à globalização. Portugal perde o acesso preferencial, não que tenha perdido o acesso, mas perdeu o preferencial. A União Europeia mete 13 novos membros, todos eles com salários mais baixos do que Portugal e com melhores qualificações, mas mais do que isso, abre as fronteiras a tudo o que são importações que concorriam com as nossas e abre completamente a países como a Turquia, que tem acordos de livre comércio com a União Europeia, mas abre em grande medida com a China, com o acordo de multifibras, com a entrada da China para a Organização Mundial de Comércio e vários outros países. Isto coloca-nos numa situação de muita vulnerabilidade. E se, de certa maneira, a entrada na União Europeia nos potenciou crescer por via dessa especialização e até acentuando-a, colocou-nos ainda mais numa armadilha que a prazo, ou como uma bomba relógio que a prazo ia arrebentar. É bom dizer aqui, e isto é uma questão que se falou de manhã, da questão também do nosso espaço atlântico, etc., que a União Europeia seguiu aqui uma lógica de abertura e de falta de fechamento de mercados, que aplicou muito bem aos produtos intensivos em mão de obra pouco qualificada, mas não aplicou a outros produtos, em que, por acaso, nós somos importadores da União e continuamos a pagar rendas, e às vezes, quando se fala dos fundos comunitários, não se fala disso. Os nossos consumidores pagam uma renda aos produtores agrícolas de muitos produtos que nós importamos da União Europeia, em vez de importarmos mais baratos e, eventualmente, melhores de fora da União Europeia. Mas este problema é ainda mais amplo, porque, por exemplo, uma das coisas que sempre bloqueou os acordos transatlânticos é a questão, por exemplo, dos cereais e da carne, que são centrais para o Brasil e para os Estados Unidos, como exportações, na qual a União Europeia é muito proteccionista,
em nossa perda, porque nós somos importadores líquidos nestes produtos, mas em favor de alguns países. E, portanto, havia uma necessidade de abrir os mercados europeus e não se podia ter mercados europeus protegidos para alguns produtos, para alguns países, não para todos. Esta evolução, que foi extremamente favorável quando entramos, foi extremamente desfavorável nestes últimos anos. A isto soma-se ainda o aumento do preço das matérias-primas e das energias. Da energia, que são também fatores que nós importamos. Em grande parte, o alto crescimento no ano de integração e de entrada, os períodos de alto crescimento em Portugal são o dos anos 60, assim, os mais recentes, anos 60 até 73, são períodos de baixos preços das matérias-primas, de acesso preferencial a mercados, com a EFTA, mas também com os mercados das colónias na altura, e os períodos de baixo crescimento e de instabilidade são exatamente o contrário. A seguir ao 25 de Abril perdemos o acesso preferencial às colónias, e a seguir a 2000 perdemos este acesso preferencial porque toda a gente passou a ter acesso. Esta é a última ideia, e é uma ideia meia provocatória. O que temos aqui é a percentagem de licenciados e o PIB per capita de vários países da OCDE. O PIB per capita está no eixo horizontal, a percentagem de licenciados no eixo vertical. Onde está Portugal? Portugal está aqui. Aquela curva é um ajustamento a mínimos quadrados, uma coisa nada de muito especial, mas o que nos dá é uma coisa óbvia, que é, quanto mais qualificados são os países, maior é o seu PIB per capita. A questão é, o que é que significa estar à frente ou atrás da curva? Um país pode ter mais resultados em termos de PIB do que as qualificações que tem, ou menos resultados em termos de PIB do que as qualificações que tem. Isso tem muito a ver com se tem os recursos que tem, mas se os gera bem, se consegue mais dos recursos do que aquilo que é o seu nível de recursos. É nesse aspecto que este gráfico é bastante, não só provocatório, como um pouco paradoxal. Portugal está bastante à frente da curva. E se fizerem um gráfico para o capital por trabalhador, vão obter a mesma coisa. Portugal está bastante à frente da curva. Isto é, tem muito mais PIB per capita do que os seus recursos fariam prever. Isto é muito provocatório porque significaria, se nós estamos a extrair mais valor do que os recursos que temos, então se calhar somos um país bem gerido. E se virem os países que estão para trás, olhando, se andarem na horizontal, tem ali o México, o Brasil. O México, por exemplo, tem mais qualificações do que Portugal. Em termos formais, talvez a qualidade das qualificações não seja a mesma, mas lá está a questão de ser melhor geridas, não é? Podemos não ter mais qualificações, mas temos, se calhar, melhores. O Brasil também. E estes países têm, de facto, problemas institucionais, mas não são os países com que nos queremos comparar. O mais estranho é quando se olha para cima e se vê... Isto são dados, eu penso, de 2010, 2011, acho que são 2011. Quando se olha para cima, vê-se que muitos países que estão na faixa dos 20, 30 mil dólares, que estão na mesma faixa que nós, têm não um bocadinho mais de qualificações, mas países como a Coreia ou a Estónia, que também para ali está, eu penso que estão aqui vários outros, ou a Nova Zelândia, têm muito mais qualificações do que nós. E têm um PIB per capita que é ou ligeiramente superior ou ligeiramente inferior ao nosso. Esta ideia de que somos melhor geridos do que se pensa não é uma má ideia totalmente, é uma má ideia para promover muito, porque é uma boa ideia para atrasar reformas e não queremos isso. Mas, se calhar, comparado com países com as nossas qualificações, até somos. Se calhar, o que os nossos empresários fazem, comparado com as qualificações que têm, não estamos a dizer que gerem melhor as empresas, estamos a dizer que, face à diferença de qualificações que têm, comparado com outros países, tem uma gestão que é muito menos má do que seria de esperar. Mas é só uma ideia. A outra ideia possível é que, em grande parte, era a destruição geográfica de estarmos dentro que também proporcionava isto. E, sendo isso, o que é que isto significa? Significa que, em grande parte, nós temos um PIB per capita superior às nossas qualificações, parecido com o da Nova Zelândia, em grande parte porque a Nova Zelândia está no fim do mundo. Estamos melhor do que o Brasil, porque estamos dentro da União Europeia, o Brasil não está. Estamos melhor do que vários outros países, embora o México também está no NAFTA e também está muito perto dos Estados Unidos, não é? Portanto, esta explicação só vai até onde vai. Mas, de qualquer maneira, o problema é que, a ser essa a explicação, e tendo essa vantagem desaparecido, cá está esta seta.
O ajustamento que nós precisamos de fazer é brutal. O que significa que temos, não só já, não é uma questão de consumo e de rendimento, é que podemos ter um PIB per capita que não é muito sustentável face às nossas qualificações. Isto seria uma via de ajustamento, eu diria a má via de ajustamento, mas é um pouco a via do empobrecimento. A via sem esforço é baixar os salários e ajustar a economia só por essa via. A outra possível não é mais fácil. Será tentar ir para cima. E porquê é que não é mais fácil? Porque é uma via que significa que temos que continuar a trabalhar para melhorar as nossas qualificações, mas também as nossas instituições, etc., etc., mas temos que o fazer num contexto muito diferente do que fizemos nos anos 90. Nos anos 90 melhoraram as qualificações, mas as pessoas estavam a ver melhorias de salários, estavam a ver melhorias de rendimento imediatas a acontecer. E se calhar vamos ter que ter um período de maior esforço, de continuar a apostar nas qualificações, etc., e não fazer a coisa, bem, apostarmos nas qualificações, isto não deu resultados imediatos, é para abandonar. Apostar, por exemplo, em coisas como a ciência, etc., mas sem esperar ter resultados imediatos. Claro que o resultado mais provável é qualquer coisa entre os dois, que não é nem muito bom, nem muito agradável, mas é uma preocupação que eu deixo aqui. Este gráfico reproduz o mesmo que o outro, mas mostra uma coisa em que Portugal é igual aos outros países europeus. Portugal passou a ter mais pessoas com ensino superior do que pessoas sem escolaridade, portanto, basicamente analfabetas, na viragem do século. A única diferença é o século. Nós foi do século XX para o XXI, a maior parte dos países europeus foi do século XIX para o século XX, os países escandinavos foi a meio do século XIX. Mesmo assim, só uma última nota, nos últimos anos temos tido um crescimento das exportações interessante e temos estado entre a Europa a 15, entre os países que tiveram melhor crescimento das exportações. Isto também já foi aqui referido. O que não é muito óbvio é que isso resulte só da ideia de custos unitários de trabalho, que tiveram uma melhoria depois de 2010, principalmente depois de 2011, mas isso não correspondeu a um acelerar do crescimento das exportações. Ia deixar só aqui a ideia de convergência. Tivemos primeiro uns anos de alguma convergência, nos últimos anos não tiveram. Com a crise houve uma forte divergência, não só em Portugal, mas em vários outros países. Ia deixar esta ideia do futuro. Esta é um bocado a ideia que nos vendem, só pode ser assim. Há um trajeto para trás muito grande contra todas as previsões sempre de alguma convergência. Há uma situação particularmente difícil agora. Eu penso que a convergência, a retoma da convergência, requer uma retoma de investimento e de atração de investimento estrangeiro em particular, que não é fácil neste momento. Uma recuperação do emprego, ou se vamos ter mais desemprego estrutural, e isto é complicado, porque temos trabalhadores que têm hoje em dia 45 a 50 anos ou 55 com muito baixas qualificações. Como é que vamos encontrar espaço para estas pessoas que não seja o desemprego estrutural? E há uns anos estas pessoas fizeram uma transição da indústria em queda para alguma construção, mas isso não vai ser um caminho. Temos que continuar a trabalhar na inovação, inserção nas cadeias internacionais. E temos todas estas interrogações sobre a zona euro, sobre o drag que o nosso endividamento vai ter e sobre a confiança. Temos um problema em cima com a parte da mão de obra, que é, apesar de já estarmos a ter envelhecimento há muito tempo, a nossa mão de obra nos últimos 10 anos cresceu. Não só porque houve algum saldo líquido de imigração, mas também porque o saldo da população ativa reage à quebra de natalidade com um grande desfazamento. Mas nos próximos anos a projeção é que esse envelhecimento seja redução da mão de obra disponível no país e não podemos prever que saldos migratórios possam compensar isso no curto prazo. E, portanto, temos aí um problema sério, principalmente redução da população ativa com endividamento é um problema muito sério que pode ser um drag grande ao nosso crescimento se não soubermos dar a volta a isso e se não soubermos ter aquela ideia de retoma do investimento. Obrigado.